versículo de número 33, que vai falar deste homem. Mas hoje, como nesse versículo fala de vários demais, já vou direto à palavra aqui em Juízes, capítulo 11, versículo de número 1. Todos encontraram? Digo amém? Diz assim: Era então Jefité, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, aos quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhes disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com eles saíram. Vamos dar um pulo no versículo de número 33. Diz assim: Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim. E foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vamos orar mais uma vez. Amado Pai, que em nome de Jesus, ó Senhor. Assim, Senhor Deus, como Jefté, Senhor Deus, foi, Senhor Deus, tocado, Senhor Deus, pelo Teu Espírito, Senhor Deus. Que assim o Senhor possa estar sobre mim nesta noite, Pai. Que a batalha, Senhor Deus, espiritual, Senhor Deus, na qual eu travo nesse instante, Pai, seja vencida, Senhor Deus, pela Tua vontade, Pai. Pai, que assim como Jefté, Senhor, ó Deus, eu possa somente glorificar o Teu nome, Deus. Pai, que possa eu, Senhor Deus, ser um instrumento do Senhor, com a autoridade de filho, Pai, e com a Tua palavra, Pai amado, que é viva e eficaz, ó Pai, possa ser semeadas, ó Senhor Deus, em terras boas, e possa gerar frutos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. O nosso novo herói da fé dessa noite é Jefté. E como é necessário eu sempre estar explicando e mostrando o que era um juiz. Por mais que eu já tenha pregado sobre outros juízes, é necessário eu retomar para com os irmãos o que era um juiz. Israel estava vindo de um tempo de teocracia, onde o Senhor Deus era o Senhor, era rei, onde o Senhor dava diretrizes para o seu povo. Num tempo na qual o Senhor, Ele que colocava as regras ao povo, e o povo alcançava algo que colocasse num ponto de alegria, eles permaneciam fiel. Mas como todo ser humano mau que somos, toda vez que os homens dessa terra queriam algo mais, ambicionavam algo mais, eles fugiam para outros deuses. E aqui nós estamos diante de mais um juiz, mais um homem que o Senhor se levantou para mais uma vez poupar o seu povo daquele tempo que ele estava vivendo. No capítulo 10, no versículo de número 6, diz assim: Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Balaíns, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e entregou-os na mão dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Amados, então nós estamos aqui em mais uma situação. Mais uma vez este povo Israel, com o seu coração tendencioso ao pecado, se volta à idolatria e totalmente se esquecendo de quem é o seu Senhor,
de quem é aquele que os livrou do Egito. Agora estão se prostrando diante de várias imagens de vários deuses e esquecendo do seu Senhor. Então, como nós acabamos de ler, o Senhor permite que os filisteus e os amons sejam essa vara de correção sobre Israel. E pasmem, amados irmãos, Israel permanece com as suas duras cerviz durante 18 anos. Durante 18 anos, Israel sofreu nas mãos dos seus inimigos. Até chegar um tempo que eles se voltam, no versículo 10, do capítulo 10, fala assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servemos a Balaim. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel, quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus e os sidônios e os amalequitas e os maonitas vos oprimiam e vos clamavam a mim, não vos livrei eu de vossas mãos? Após 18 anos de uma vara de correção, então agora vem o povo, se prostra diante do Senhor e se coloca diante da promessa de Deus. Falando: Senhor, a tua promessa é que se toda vez que nós se subjugar à tua vontade, ao teu querer, o Senhor virá em nosso favor. Senhor, não seja diferente nesse dia, não seja diferente nesse tempo. Se levante, Senhor, a Deus, porque estamos sendo oprimidos. Então a palavra de Deus agora vai se levantar mais um juiz. E esse herói da fé que ficou registrado em Hebreus, esse homem de grande fé, é Jefté. E como nós lemos, esse homem que morava em Gileade, e na qual o seu pai também chamava Gileade, ele era filho de uma prostituta. O homem que foi desprezado pela sua família, o homem que fugiu ao norte do rio Jordão e vai morar em Tobi, e ali se junta a homens levianos, e com eles convivem. Então o Senhor usa este homem, esse juiz, esse homem filho de uma prostituta, rejeitado, para agora levantar novamente o povo de Israel. E após o versículo 33, na qual o Senhor usa para ele vencer os amonitas, ele permanece como juiz de Israel durante 6 anos até a sua morte. Até Israel novamente pecar contra o Senhor e se levantar outros juízes. Mas só que Jefté era um homem que rompeu a barreira do natural. Ele conseguiu algo sobrenatural, na qual o apóstolo Paulo deixa gravado no livro na carta aos Hebreus, como o herói da fé. E nisso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Jefté, o homem cuja fé agradou o Senhor. Quais os ensinamentos que eu e você podemos ter sobre a vida de Jefté, na qual edifica a nossa fé? O que qualificou Jefté para ser um herói da fé? Amados, eu gostaria de pontuar algumas coisas na qual o Senhor trouxe ao meu coração. E que isso te traga vida e que te edifique a tua fé, na qual você possa sair daqui um pensamento diferente. Ela é alicerçado na sua fé e avante, crescendo para a glória do Senhor. O primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer, trazer à igreja, é que pela fé em Deus, o homem não depende do seu passado. Amados, como nós lemos em Juízes 11, no versículo 1, Jefté, gileadita, era um guerreiro valente, porém sua mãe era uma prostituta. Amados, você consegue compreender a tristeza que havia em Jefté? Numa lei tão soberana que havia sobre Israel, o seu pai adulterou, saindo com uma prostituta, e tem um filho bastardo, na qual ele é rejeitado pela tua própria mão, porque diz a palavra que Gileade que cuida do seu filho. E quando o mais velho, acredita-se alguns comentaristas, que ao morrer do seu pai, ao dividir os bens, os teus irmãos o retira das posses e o expulsam junto com os anciões da sua terra. E fala assim: porque você é filho de outra mulher. Um homem que foi rejeitado,
pela sua mãe, pelos teus irmãos e pelos anciões da cidade, que é a sua sociedade, o povo na qual ele vivia. Quais feridas não havia dentro deste homem? E quando ele foge, diz a palavra, ele chega em Tobi, ele se associa com homens levianos. Amados, pasmem você, que este homem que tinha tantas feridas em tua alma, no lugar dele se colocar como vítima da situação, ele consegue trazer aqueles homens levianos para trabalhar em favor do seu querer. Amados, eu vejo Jesus, o nosso Senhor, sendo rejeitado pelos seus irmãos. Eu vejo o Senhor Jesus sendo rejeitado pelo seu povo, e nem isso o deteu de ir para a cruz do Calvário para cumprir a sua missão. Eu vejo o apóstolo Paulo, um homem que procurava matar e aprisionar os cristãos, a partir do encontro com Deus, uma transformação radical na vida de Paulo, na qual muda a sua forma de viver e de agir, que independente do seu passado, ele olhava para o alvo e falava assim: eu permanecerei firme para o alvo, porque eu creio no Senhor, independente das pedras, independente do que eu sofri e o que eu fiz, eu tenho um objetivo. Paulo estava lá quando o primeiro cristão virou um mártir. Ele segurou as vestes daqueles que atiraram pedras em Estevão. Imagine agora o trauma, a tristeza que poderia ter no coração de Paulo. Como seria para Paulo pregoar o evangelho para pessoas, sendo que ele estava lá quando estavam matando o primeiro mártir? Aquele homem tão maravilhoso que se prostra e olha aos céus e fala: Senhor, não nos impute esse pecado. A glória do Senhor naquele lugar, e aqueles homens com o coração endurecido. Mas só que o apóstolo Paulo, ele mesmo vos disse: deixando as coisas para trás que ficam, prossigo avante para o alvo. O próprio apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amado, nós pela fé, nós não podemos depender do passado. Os traumas, as frustrações, não podem nos impedir de dizer aonde eu e você vai chegar. Aquele que está em Cristo, se eu e você tivemos um encontro com o Senhor, se eu e você tivemos uma vida mudada radicalmente pelo Senhor, porque conversão é mudança radical. Então as coisas velhas ficaram para trás, agora eu sou uma nova criatura, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amados, eu e você não podemos sermos prisionados, presos por um passado ruim. Jefité, a sua mãe era uma prostituta, negado por ela a viver com o seu pai, numa sociedade no qual expulsou, os teus irmãos o expulsaram, e ainda assim ele consegue permanecer em fé no Senhor. E amados, nós como temos fé que o Senhor Jesus Cristo nos traz a paternidade de Deus Pai, eu e você não precisamos mais ser dependentes de laços maternais, paternais, terrenos, mas agora eu vivo pelo laço que eu tenho com o Senhor. Agora eu posso olhar para avante, e as feridas que me trouxeram o passado, me trouxe maturidade e experiência para viver o amanhã. E pela fé no Senhor, eu e você podemos edificar um futuro. Eu e você podemos olhar e tirar força dos nossos fracassos. Eu e você temos da onde olhar, aonde nos traz força. O pequeno Davi, você olha no Salmo 23 de Davi, ele falando assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então ele fala assim, que o cajado e a vara me consolam. Aí ele fala assim: prepara-se uma mesa perante os meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade me seguirão, bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias. Estou picotando os salmos, tá, irmão? Então você vê Davi, o próprio Davi, um homem rejeitado pelos teus irmãos, na qual via o Senhor como um pastor que
cuida com cajado e vara. Mas só quando ele tem um encontro com Samuel, que Samuel vem em nome do Senhor, que unge a sua cabeça na mesa perante os teus inimigos, que era quem? A sua família. Agora ele olha o Senhor como não mais um pastor, mas como seu Senhor de bondade e misericórdia. E eu viverei na tua casa para todo o sempre. Porque ainda que o meu pai me negou, mas meu pai me escondeu, por mais que o meu irmão me escondeu, agora eu recebi uma paternidade, a unção do Senhor caiu sobre mim. Agora eu não vejo mais um pastor, eu vejo um Deus santo, e eu viverei na tua casa para todo sempre. Agora ele vai dizer no teu salmo: Senhor, uma coisa peço e buscarei, que eu habite na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Você vê um Davi renovado, você vê um Davi que não tem mais os traumas, ele não tem mais as dificuldades, é um Davi que olha somente para a cruz. Apesar de não ter visto Jesus ainda. Mas é tão maravilhoso que até nos teus salmos, ele tem os salmos messiânicos, que ele descreve Jesus. Amados, nossos traumas não podem nos impedir de nós continuarmos adiante. As marcas, as feridas só servem de experiência. Os ralados do joelho que eu tinha quando eu era criança só me mostra que eu consigo me regenerar, que eu consigo se pôr de volta de pé e continuar andando, e nada pode me deter, porque o Senhor é comigo. E o homem que pela fé em Cristo sabe que não é dependente do seu passado. Uns nascem com casas lindas, maravilhosas. Outros nascem famosos. Outros nascem como o menino Ney, pai Taon, famoso, com um grande talento. Mas outros nascem como Jefité, um pobre menino, filho de uma prostituta, mas que tem seu nome eternizado, porque ele creu no Senhor. Amados, como eu disse no começo, aquele jovem começou a dizer: eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz. Amados, o que está te pedindo de você continuar dizendo eu sou capaz? Faz uma linha e fala assim: ali é o meu alvo, ali eu vou chegar, porque nada me impede. Ainda que o meu pai me rejeitou, ainda que a sociedade me oprimiu, ainda que a circunstância na qual eu nasci não foi as melhores, eu creio no Senhor. É isso que o Jefité está nos ensinando com a sua fé, que no Senhor nós somos capazes. Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Em que alegria podemos confiar num Deus verdadeiro, vivo e fiel. Acorda de manhã, todos os dias, olha para o seu espelho e fala assim: eu sou capaz. Não pelas minhas forças, mas pelo que o Senhor é em mim. Eu sou só santo, porque o Espírito Santo está em mim, amém? Eu só posso dizer como Paulo: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo, porque o próprio Deus habita em mim. Então eu sou capaz de estar aqui. Eu lembro quando eu estava fazendo rema em Lins, um pastor muito doido que tinha lá, era muito da hora. Ele falava assim: você sabe o Cristiano Ronaldo? Quando ele faz um gol, ele comemorava. Eu nem sei fazer a pose que ele fazia. Ele fazia assim: eu estou aqui. Ele falou assim: os cristãos tinham que ter esta fé, de saber assim que você está chegando, assim, os anjos do Senhor estão te acompanhando, os olhos do papai estão ali, os ouvidos atentos para ouvir o teu clamor, e Ele, o Todo-Poderoso, está contigo. E Ele ainda fala assim: eu vos dei um nome, que é tudo sobre todo nome, e eu vos dou. Vai lá, usa meus filhos, usa meus filhos, usa meus filhos, usa meus filhos. Porque a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você já não é mais aquilo que você foi. Você não é aquilo que você era. Hoje você é uma nova criatura. A autoridade dada, entregue a você em Cristo Jesus. Hoje você pode trajar um novo caminho para você.
Segundo ponto, pela fé em Cristo nós podemos transformar vidas. Quem crê nisso diz amém. Em Juízes 11, capítulo 11, no versículo 3, fala assim: então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tob. Ali um bando de vadios ou levianos, depende da tradução, uniu-se a eles e os seguia. Mas, como eu disse, um homem que podia ter várias traumas, um homem que poderia chegar lá com vitimismos, que poderia falar assim: eu estou no mundo das drogas porque eu não tive oportunidade. Eu estou nessa vida porque a vida foi injusta comigo. Eu vou nesse caminho, vocês estão indo para aí, eu vou com vocês. Não, amados, Jefté chegou ali no meio desse bando e começou a disciplinar. Falou assim: não, peraí, eu vou ser seu líder, vocês estão sem fazer nada, vocês são levianos, não tem nada, peraí, vem comigo. Vou mostrar o caminho. Eu vou te falar uma história de um Senhor maravilhoso, que é o Senhor Jeová, que nos tirou lá do Egito. Chega aqui pertinho de mim. Eu vou falar de um Deus que muda, transforma, liberta. Vem cá, vou falar com vocês. Amados, e isso é muito parecido quando Davi, ele fugindo de Saul, ele chega à caverna de Adulão. Ali a Bíblia diz que juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou líderes dele. 1 Samuel 22, versículo 2. Amados, o rei Davi passou pela mesma situação. Estava fugindo, chegou no meio de pessoas que ninguém dava nada. Espera aí que eu vou ser seu líder, vem cá, eu tenho algo que transforma a tua vida. Vem aqui, não, eu tenho um testemunho de vida para te falar. Eu tenho um Deus que muda a sua vida. Eu tenho um Deus que entra na sua situação. Eu tenho um Deus que Ele não traz paz, Ele é a paz. Eu tenho um Deus que não traz amor, Ele é o amor. Espera aí, vem aqui, é próximo de mim. Sabe, amados, sempre, amados, que nós nos colocamos à disposição de Deus, Deus vai trazer pessoas, porque a seara é grande. O próprio Senhor falou assim: ore ao Senhor pedindo os ceifeiros, porque a seara é grande. E tem pessoas, não, esse daqui é o próximo capítulo. O Senhor quer fazer algo na sua vida. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Versículo 18 em diante, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Você pode repetir comigo? Reconciliação? Você consegue imaginar isso? Nós, por causa de Adão, nós estávamos destituídos da glória de Deus, nós estávamos mortos para o Senhor. Então agora Jesus Cristo vem e nos une ao Senhor. Agora nós temos vida em Cristo. E assim como, não sei se você já viu essa experiência ou já ouviu essa história, quando você coloca um dedo na tomada, a segunda pessoa na ponta vai tomando um choque cada vez mais forte, uma corrente elétrica. Assim é o Senhor para nossas vidas. Vamos continuar dizendo assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amado, Jesus Cristo morreu para nos salvar, mas também Ele entregou o cajado para nós. Ele falou assim: toma, agora é sua vez. Agora você vai ser a boca na terra. Você que vai fazer a reconciliação do homem com Cristo, com o Senhor. Você que vai levar o nome de Jesus a todos os povos, línguas e nações. Agora cabe você transformar vidas. Agora cabe você ser líder de algum lugar e mudar vidas. Cabe você não se fragilizar, não se vitimizar, mas entender que você hoje é salvo, é remido, é lavado pelo sangue do Cordeiro. E sobre eu e você é uma responsabilidade. Eu tenho o ministério da reconciliação de Cristo. Ei, Jefité, porque ele tinha fé em Deus, ele pôde transformar
vidas. Se você está em Cristo, você tem o poder de transformar vidas. Se tiver fé. Para crer no chamado de Deus na sua vida. Para crer que aquilo que Deus os indicou a fazer, e de fazer discípulos. Falai do meu nome, testifiquem em meu nome, batizai. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome curarão os enfermos. Essa é a vontade de Deus, e a tua palavra não voltou. O Senhor nunca voltou atrás da tua palavra, é palavra. Falta é fé. Amém, irmãos? Vamos continuar, que a palavra é longa. Terceiro ponto que o Senhor me trouxe ao meu coração: pela fé em Deus, não brigamos por espaço. Em Juízes 11, 4-8 vai dizer assim: algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram, seja conosco, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefité: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estou em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: venha combater conosco os amonitas, e você será chefe de todos os que vierem em Gileade. Amados, se nós temos fé que o Senhor nos chamou com um propósito, nós não precisamos ficar lutando por espaço. Tem espaço para todos. O pastor Nilson comentou que tem um slogan na Lagoinha, em BH, que é 10% da cidade de BH. Quem já viu isso? Está na carteirinha de membro, 10% de BH. E as igrejas se revoltaram, as igrejas irmãs em volta. Ah, que pretensão, 10% da cidade. Eles, no lugar de lutarem porque queriam os outros 90%, eles começaram a ficar bravos porque a Lagoinha tinha imposto a ideia e a visão de 10% da cidade. As igrejas, no lugar de se unir, falaram assim: irmão, sobrou 90%, então eu pego mais umas mais 10%, você mais 10%, mais 10%, vamos destruir essa cidade, vamos pegar tudo para nós, para Cristo. Não, mas só que não, os irmãos naquela época começaram a discutir a ousadia, a audácia da igreja de falar que queria 10% de Belo Horizonte. Eu fiquei imaginando Promissão, que tem mais ou menos 48 mil habitantes. Se nós abríssemos 100 igrejas, nós conseguiríamos fazer 100 igrejas do tamanho dessa em Promissão. Aí sim o reino de Deus estava alegre, não estava? Agora você imagina uma igreja com 100 pastores, com 100 bandas, com 100 evangelistas, com 100 mestres, com 100 apóstolos, com 100 profetas. Não teria lugar para a gente ficar discutindo o espaço, olhando para o defeito dos irmãos, apontando problemas ou falhas, e sim ajudando. Aí, está com dificuldade, aí vamos se ajudar, vamos se levantar junto, porque eu sei que tem um tempo de Deus para você também. Eu sei que tem almas para você conquistar em algum lugar aqui. Há sempre lugar no reino de Deus. Em Coríntios, 1 Coríntios vai dizer que nós somos o corpo de Cristo, onde o Senhor é a cabeça, onde até o dedinho do pé, desde a orelha, o nariz, tudo tem uma função no corpo de Cristo. É um corpo bem ajustado que anda para a glória de Deus. Então nós não podemos mais vivermos brigando por espaço, porque pela nossa fé nós sabemos que no tempo certo vai chegar o nosso tempo. Jefité estava lá, em Tobi, 130 quilômetros mais ou menos de Gileade. Os anciões que expulsaram eles foram lá e falaram assim: vai lá lutar por nós, por favor. Nós estamos ouvindo a fama que você tem com esses homens levianos, que vocês têm lutado, batalhado, vencido. E nós precisamos de você. Jefité falou assim: vocês me querem? Vocês não me odiavam? Não eram vocês que... Não quero isso não. Não, por favor, vai com nós. No tempo de Deus, o Senhor vai te chamar. No tempo de Deus, Deus vai te levantar, vai derramar uma unção sobrenatural na sua vida, que você vai ver o agir de sobrenatural de Deus em você. Nós não precisamos brigar por ministério, não.
Nós não precisamos apontar defeito nos irmãos, nós temos que examinar a nós mesmos, nos santificar, crescermos, buscarmos, criarmos objetivos para nós crescermos em Deus nós mesmos. Às vezes eu olho para o irmão e falo assim: ei, qual é o seu... Nós estávamos falando de jejum, nós estamos 100 dias. O irmão falou assim: pão com presunto e queijo não é lanche para mim não. Eu falei: amém, para mim é lanche frio, então eu não como. Mas eu não estava julgando ele, eu falei assim: vai você com Deus. Eu quero fazer o mais, eu estou incentivando ele a fazer mais. Se para você não é, amém, não estou te julgando. Mas para mim é lanche, é lanche. Amém, irmãos? Não estou falando do meu jejum não, que é outras coisas. Mas é assim, nós estamos se motivando. Nós não estamos numa batalha de quem faz ou mais ou menos. Nós estamos falando assim: se você consegue fazer mais, se eu estou conseguindo, o Senhor fez, nós conseguimos, vamos junto. Vamos se levantar. Vamos, o inferno está aí bradando, rindo da nossa cara, e nós brigando entre nós. Olha o irmão, do jeito que prega. Tem irmão que, olha, assiste o culto lá na porta, que na hora que cansar vai embora, ninguém viu ele se levantando. Se ele entendesse que é o Espírito Santo que traz, o tanto que a gente ora, busca e chora para poder trazer uma palavra aqui, eita, lá cantar abaixei. Ei, Deus maravilhoso. Quarto ponto, amados. Pela fé em Deus, que seremos revelados no dia das adversidades. Lá na prosperidade, quando Gileade, o povo estava bem, ou eles achavam que estavam bem, eles deram um pé em Jefité. Está em capítulo 11, versículo de 1 a 3. Mas só que agora que eles estão sendo oprimidos, agora que eles precisam de um homem forte e valente, agora eles correm atrás de quem? Por quê? Sabe, amados, nas dificuldades é que verdadeiramente nasce o verdadeiro homem que tem visão, que tem propósito, que tem objetivo. Na hora que está tudo lindo, todo mundo quer tudo. Jovens pulando, põe luz aqui, um monte de barulheiro do mundo aqui, enche de jovem. Mas a gente quer o quê? A gente quer joelho. A gente quer pessoas com propósito, com visão, pessoas que vai na dificuldade e falam: Senhor, eu quero mais do Senhor. Eu quero crescer no meu espírito, não no meu corpo e no meu ego. É na dificuldade, é na adversidade. Vamos lá em Tiago, capítulo 1. Versículo de 2 a 4 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação de vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Versículo de número 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, recebe a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ei, no meio da dificuldade, só aqueles valentes de verdade vão prevalecer. A gente tem que construir a nossa casa na rocha, porque assim, se vir o vento, seja tempestade, seja o que for, nós estamos alicerçados no Senhor. Porque no oba-oba, no tempo bom, qualquer um é crente se ele carrega uma Bíblia sorrindo. Mas na hora da dificuldade, os verdadeiros adoradores vão permanecer íntegros no Senhor, até a morte. Isaías, meu Jesus, foi cerrado ao meio. Paulo decapitado. E ainda as pessoas falam que Jesus Cristo era mentira. Paulo crucificado ponta cabeça. Paulo o único que morreu, João o único que morreu em morte natural, mas foi para a ilha de Pátmos, enfiaram ele até em aula escaldante, diz os historiadores. O cara sofreu demais, todos sofreram. E esses é o que verdadeiramente tinha fé.
É homens que sabem que no momento da adversidade, é homens que estão ali para a batalha. Homens que não vão falar assim, agora você não quer não, não quero nada não. Nas adversidades que vão levantar os verdadeiros adoradores. Nas adversidades que vai se levantar os verdadeiros homens que têm visão e vontade de constituir um reino de Deus. Sabe, se na sua casa, na sua família está difícil, só você é crente, permaneça. A Bíblia vai nos dizer que 2 estão juntos, mas só que um sobe e o outro fica. A salvação é individual. Seu trabalho está difícil, permaneça fiel ao Senhor. Há uma recompensa aos fiéis. Deus tem um propósito, ninguém está sofrendo à toa. A aprovação vai passar, e quando passar, você vai ser aprovado, íntegro no Senhor, e você vai ver a recompensa vindo, porque o Senhor recompensa em secreto. Quem está entendendo diz amém. 5º ponto. Pela fé estudamos e meditamos na palavra de Deus. Sabe, amados, Jefité, ele aceita. Ele vai assim, lá batalhar? E se eu vencer, eu vou ser o juiz, o cara. Certo? Certo. Primeira coisa que ele faz, ele manda um dos seus servos, fala assim, vai lá no rei dos Moabitas lá, e fala por que eles estão querendo lutar contra nós. O rei então manda um servo e fala assim, ei, porque a terra na qual o Gileade está, nos pertence. Lá no tempo de Moisés, vocês nos tomaram o que era nosso. Aí você vai ver na palavra do Senhor, no capítulo 11, no versículo de 12 a 27, Jefité quebrando a palavra, falando assim, é verdade isso? A palavra vai nos dizer que Moisés pediu para passar em paz, dizendo assim que eu não vou estragar os teus campos, nem beber água dos teus poços farei, vou passar em paz para atravessar o Jordão, para ir à terra que eu conquistei. Vocês não quiseram. Outro ponto falou Jefité para eles. Vocês quando conquistam uma terra, vocês falam que o seu Deus te deu, então aquela terra é de vocês. Porque nós temos que ser diferente. Quando vocês negaram nos deixar passar em paz, o nosso Deus nos entregou em paz, em boa vontade a sua terra. Então assim como a crença de vocês te permite ser donos dessa terra, por quando Deus de vocês o entrega em tuas mãos, assim nós podemos dizer, nós somos donos dessa terra, porque o nosso Senhor entregou em nossas mãos. Terceiro ponto que eu vou falar porque você está errado. Desde Moisés até hoje são mais de 400 anos. Já se passaram tanto tempo e vocês nunca vieram reivindicar a terra que era de vocês. Por que agora, 300 anos depois, agora vocês se acham donos dessas terras? E assim vai por diante. Você vai lendo, correndo, eu fiz um rápido resumo. Mas assim mostra Jefité dando uma aula de conhecimento da história do povo dele. Ali mostra Jefité antes de batalhar com as tuas mãos. Ele primeiro vai com a palavra, fala assim, o Senhor dos exércitos que me deu é meu, está aqui ó. Isso me leva em Juízes capítulo 1, versículo 8, que diz assim, vamos lá que eu escrevi aqui, mas eu não consigo ler minha letra. Josué 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Pela fé, Jefité meditava na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que Jefité pôde chegar nessa condição, não se desviar dos caminhos, não se prender ao passado. Por isso que ele sabia que chegaria o tempo e ele estaria preparado, porque ele conhecia a palavra do Senhor. Ele dá uma aula de Bíblia para aqueles homens. Pela fé, amados.
E se eu e você tivermos fé também no nosso Senhor, nós vamos pegar esse versículo e começar a mastigar nele. Falei assim: não cesse de falar deste livro da lei, palavra de Deus. Antes, medite nele de noite. Se eu tenho fé, eu vou fazer o que está falando a palavra de Deus. Ele não está pedindo, ele está ordenando, é um imperativo. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E se eu e você já estamos fazendo tudo que está escrito na palavra de Deus, toda a vontade do Senhor, nós já estaríamos santos, nós já estávamos pregando e o Senhor já tinha vindo. Então ainda há sempre a mais para nós crescermos na presença de Deus. Nós só vamos estar plenamente santos quando o Senhor vier e nós receberemos um corpo glorificado, e aí então sim veio o tempo da glória. Mas até lá não existe um homem que pode dizer que não pecou. Não existe um homem que pode dizer que é santo e perfeito. Então nós temos que meditar na palavra de Deus para seguir tudo o que está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se eu creio que eu quero ser próspero e bem-sucedido, eu tenho que crer na vontade de Deus. Então, pela fé, nós temos que estudar e meditar na palavra de Deus. Sexto ponto. Estou terminando, amados, não vou embora não. Estou correndo. Sexto ponto. Pela fé que nele, naquele que é, conquistamos vitória. Em Juízes 11, 29 fala assim: então o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e daí avançou contra os amonitas. Amados, quando o rei dos amonitas não aceitou o que estava argumentando Jefité, então o Espírito do Senhor apossou-se de Jefité. Então, por causa da vontade de Deus, ele conseguiu vencer aquela batalha. Jefité não venceu pelas suas próprias mãos. Tanto é que você vê que ele fez um voto com o Senhor, dizendo: Senhor, se tu me deres em minhas mãos, entregar os moabitas em minhas mãos, eu vos darei a primeira coisa que chegar na minha frente quando eu vier em casa. Isso está no capítulo 11, no versículo 29 em diante, de Juízes. Ele fez um voto com Deus. Ele sabia que dele mesmo ele não poderia fazer nada. Ele precisava de Deus à sua frente. Ele precisava que Deus mostrasse o caminho. Ele precisava da autoridade, da unção de Jesus Cristo sobre a sua vida. Ele precisava do Espírito Santo convencendo ele todos os dias. Ele precisava do Espírito Santo capacitando ele para todas as coisas. Ele precisava do Espírito Santo ensinando eles em todas as coisas. Tudo é para a glória do Senhor. E nós só conseguimos a vitória quando estamos nele. Nos versículos 32 e 33 declara que Deus entregou os moabitas em tuas mãos. Jefité, ele era um homem guerreiro, sim, ele era. Mas o segredo das lutas está na presença de Deus. E isto é um princípio bíblico. Vamos ver o que disse o rei Davi no Salmo 33, no versículo 16 e 17. Rei Davi diz assim: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa da sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar das suas grandes forças, é incapaz de se salvar. Uns vêm com carros, outros com cavalos, mas eu vou no nome santo do Senhor. Assim foi quando Davi venceu Golias. Falando: Golias, você vem com espadas e lanças e tudo mais, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Amados, eu e você só vamos conquistar os nossos obstáculos, vencer os nossos obstáculos e conquistar os nossos objetivos quando nós colocarmos o Senhor à frente. A palavra vai dizer, nos diz, que os homens fazem os planos, mas o homem vem do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. No final do Salmo vai falar assim: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, mas eu não serei atingido.
É colocando o Senhor à frente em todas as coisas da sua vida. E é pela fé que nós fazemos isso. É pela fé que nós dobramos os nossos joelhos e falamos: Senhor, eu tenho uma peleja hoje, vamos para cima, Senhor. Me dá a vitória, me dá essa conquista. Ontem eu estava assistindo novamente, o Netflix colocou de novo Até o Último Homem. Quem já assistiu? Ai, que filme maravilhoso. Aquilo lá me enche o coração de alegria. O Netflix colocou, eu ia assistir um filme diferente que eu tinha visto o pastor Rodrigo Silva falando, mencionando, mas na hora que eu vi aquele lá, Até o Último Homem, eu falei: não, preciso assistir de novo. Cliquei. Aquele homem que tinha sede e fome assim, de falar assim: eu não sou digno de ficar em casa enquanto pessoas lutam por mim. Só que eu não posso tocar numa arma, eu ter um voto com Deus que eu não posso matar pessoas. Então ele sofre todas as coisas, todo o tempo, assim, quando ele está à beira de ser preso, Deus tem uma intervenção baseada em fatos reais do filme. Até o Último Homem, quem não assistiu, assista, é bênção demais. E no meio da guerra, aquele homem só tem uma visão, fala: Deus, eu não estou entendendo, Deus. O que está acontecendo? O que o Senhor quer de mim? Aí de repente, lá no fundo da língua, assim: médico, ajuda. Então aquele homem fala assim: opa, o Senhor quer alguma coisa de mim, sim. Então com o Senhor na frente, ele começa a ir, vai, no meio da guerra, caindo bomba assim, e ele correndo. Que filme maravilhoso. E ele fala: Senhor, só mais um homem, Deus, só mais um, deixa eu ajudar mais um. Joga para baixo. Deus, só mais um homem, Deus, me dá essa vitória. Mais um homem. O exército, antes disso acontecer, tinha conseguido fugir 30 e poucos homens. Desmond Doss, ele chama, conseguiu sozinho salvar 75 homens, porque toda vez ele clamava ao Senhor: Deus, só mais um, vai na frente. Que história maravilhosa. Quem não estudou, assiste, que vai ser bênção na tua vida. E assim somos nós, amados. Nós só conseguimos vitórias quando colocamos o Senhor na frente de todas as coisas. E para findar, amados, pela fé somos fiéis em nossas palavras. Juízes, no capítulo 11, no versículo 30, vai dizer que Jefité fez um voto com o Senhor. Ele falou assim: se entregares os moabitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os moabitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocaustos. Amados, pela fé nós temos que ser fiel à nossa palavra. Você vai ver na história que quando ele está vindo da guerra, que ele foi vencedor, quando ele está chegando em Mispe, onde ele estava, a primeira pessoa que sai ao teu encontro é a sua filha, a sua única filha. E diz a palavra que ele entregou ela ao Senhor. Porque essa é a vontade de Deus. Deus fala em Mateus 5,37: seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Sabe, Deus quer pessoas que pela fé, pela convicção, tenham uma palavra séria, verdadeira, reta. Nós não podemos acreditar que Jefité sacrificou a sua filha. Ele tinha a base da lei de Israel de ir até um sacerdote e pagar por uma oferta, por um voto tolo que ele tivesse feito. Em Deuteronômio 12:31, ali Deus mostra que Deus não quer sacrifícios de filhos, de humanos. Deus não aceita. Nós podemos entender que, de forma alguma, um sacerdote aceitaria que Jefité levasse a sua filha e sacrificasse ela no altar do Senhor, onde era abominável ao Senhor. Então nós podemos ver que o que Jefité fez era consagrar a virgindade, a sua descendência ao Senhor. Que isso era uma vergonha, uma tristeza infinita para ele. Porque uma alegria de Israel é o ser pais fecundos, múltiplos. Eles não têm um filho, eles têm vários filhos, e quanto mais filhos, mais alegria eles têm. E ali findaria a descendência de Jefité. A sua única filha não poderia se casar.
ali findaria a sua alegria de poder ser avô. Só que ele mostra que ele verdadeiramente entregou a sua filha ao Senhor. Ela pede a permissão ao seu pai para chorar a sua virgindade. Depois de 2 meses, ela se entrega ao Senhor. Mas Jefité foi até o fundo para ser fiel à sua palavra. E eu e você temos que ser fiel. Não sei se você já entregou a sua vida para Jesus, mas talvez nesse instante você consiga lembrar o dia que você levantou as mãos para o Senhor. Quantos votos você fez ao Senhor, chorando num altar? Talvez não foi esse. Talvez foi eu numa igrejinha pequenininha ali na... Você lembra, Dani? Aí do lado do mini shopping, não era por ali, não era? Não, na outra rua. Uma igrejinha pequenininha, eu lembro até na roupa que meu pastor estava, meio amarelada. Falei, Deus, seja o Senhor da minha vida, Senhor. E eu quero te servir até o último dia da minha vida. Esses dias eu fiz um voto com Deus, falei, Senhor, enquanto eu for usado, quando eu for instrumento do Senhor, eu nunca mais faço tal coisa. E o Senhor tem me fortalecido nisso. O Senhor tem sido fiel nisso. E eu tenho lutado e vou lutar até o fim para cumprir minha palavra. Quantas pessoas entregou a sua vida para o Senhor e por causa de motivos fúteis não se desviaram? Não se entregaram aos prazeres da carne e do mundo? Quantas pessoas não olharam para trás e colocaram a mão no arado, não, aquele que pôs a mão no arado não olhasse para trás? Quantas pessoas colocou a mão no arado e está olhando para trás? Amados, eu e você temos que ser como Jefité, sermos fiéis às nossas palavras. Hoje é tempo, se coloca de pé em nome de Jesus. Hoje é tempo de nós olharmos as alianças que nós já fizemos com Deus. Quantas promessas eu e você já colocamos diante de Deus de cumprir, e muitas vezes, por coisas tão pequenas e banais, nós deixamos de fazer. Quantas vezes nos dízimos, às vezes a gente fala assim, Senhor, se o Senhor me abençoar, você é fiel. Na primeira dificuldade, o primeiro que roda é o dízimo do Senhor. Nossa fidelidade, no primeiro problema na igreja, estou chutando para a barraca, aquela igreja é horrível. Aquele irmão fofoqueiro, não vou mais lá não. Aquele pastor, misericórdia. Estou falando de mim, viu, gente? Não estou falando disso não. Amados, cumpra seu voto com Deus, seja fiel pela fé no Senhor, que Ele vai te recompensar. Esse tempo vai passar. Logo, logo, você talvez estará aqui pregando, e eu vou estar aí embaixo, adorando o Senhor, pelo que o Senhor vai estar te usando. Persevere na palavra que você deu para o Senhor. Persevere fiel naquilo que você voltou com o Senhor. Você fez um compromisso com Deus. Você falou, Senhor, sede meu Senhor e Salvador. Sede o Senhor da minha vida, das minhas atitudes. Coloque em mim o teu Santo Espírito. Me dê a mente de Cristo. Este é o nosso voto. E é isso que nós temos que ser fiel. Se você nunca fez, meu melhor conselho como pastor para hoje à noite, se entregue ao Senhor. Faz um voto com o Senhor e você vai ver como a sua vida transforma. Batalhas vão ter. O próprio Senhor Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas muito melhor do que o bem-estar na terra é estar por uma eternidade ao lado do nosso Senhor. E essa é a fé que Jefité nos traz. Uma fé fiel, uma fé sólida, uma fé que deixa o passado para trás e segue avante para aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Amém, amados? Vamos curvar nossa cabeça. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Deus não quer sacrifício. Deus quer teu coração. Deus não quer teu dinheiro. Deus quer sua obediência, tua devoção, tua fidelidade. Deus quer ser Senhor da tua vida, para assim como Jefité, você possa não ser preso
por um passado ruim, por marcas que o mundo vos dá, mas para aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos orar? Amado Espírito Santo, nós te louvamos, ó Senhor Deus, pela tua bondade, pela tua graça infinita, Senhor, e pelo teu amor, papai. Senhor, que possamos, ó Senhor Deus, lembrar, Senhor Deus, dos votos que fizemos com o Senhor, Pai. Deus, e com o coração contrito, Senhor Deus, e aquebrantado, Senhor Deus, na qual o Senhor não rejeita, Pai. Nós possamos, ó Senhor Deus, mais uma vez, ó Senhor, se entregar a Ti, Pai. Deus, que todos os pecados, todos os meus erros, ó Pai, eu posso pôr diante de Ti, Senhor, ó Deus, e somente aprender com eles, ó Pai. Deus, se entrou alguém aqui, Senhor Deus, com traumas, com feridas, ó Senhor Deus, na alma, no teu espírito, Pai, eu declaro agora a cura, Senhor. Se entrou aqui, Senhor Deus, alguém frustrado, alguém debilitado, Senhor, ó Deus, que em nome de Jesus, ó Senhor Deus, seja reconstruído, reconstituído, Senhor Deus, este filho, Pai. Se entrou alguém, Senhor Deus, amargurado, rancoroso, Pai, que o Senhor venha com teu bálsamo nesse instante, Senhor Deus, e venha curar, Senhor. O bálsamo de Gileade, Senhor, venha curar, Senhor. Pai, se entrou alguém aqui, Senhor, ó Deus, que estava pensando em desistir, que pela fé no Senhor, ó Deus, ele entenda o teu tempo, o teu processo, e venha se fortalecer no Senhor nessa noite, papai. Pai, se entrou alguém aqui, Senhor, achando, Senhor Deus, que não é capaz, ó Senhor, que ele saia daqui em nome de Jesus, confiando no que o Senhor é, nas tuas promessas, e saia dizendo: eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, em nome de Jesus. Amém, amados? Que o Senhor possa estar frutificando no teu coração essa palavra, que você possa ser cada vez mais fortalecido no Espírito de Deus, que você possa cada vez mais compreender o propósito, o chamado de Deus para a tua vida, porque Deus não erra, Deus está fazendo tudo com perfeição, Ele é um Deus maravilhoso. Amém, amados? Estenda as tuas mãos para cá, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um de vós, que possamos ir em paz no nome de Jesus. Amém? Salve teu irmão de longe, um grande abraço e até a próxima oportunidade em nome de Jesus.